Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as competências da redação do Enem. Para isso, vamos começar falando um pouco do histórico da prova. O Enem começou em 1998 e tinha cerca de 157 mil inscritos na época. A redação ela era um pouco diferente e em 2009 começou a redação do jeito que a gente conhece hoje, quando nós alcançamos a marca de 4 milhões de inscritos. Isso vem crescendo a cada ano. Com a reestruturação da prova, em 2009, várias universidades passaram a utilizar o Enem como ingresso para os seus cursos superiores. E a prova, então, passou a apresentar características que modelaram o perfil de aluno que ela pretende levar ao curso superior. Dessa forma, os temas eles passam a ser marcantes e também com uma abrangência nacional, uma relevância nacional, propiciando uma crítica à realidade brasileira. A coletânea é outro ponto muito importante da redação, da proposta de redação do Enem, que serve para apontar caminhos para a construção de uma argumentação sólida. No entanto, ela não deve ser utilizada como único recurso, porque também tem a questão da autoralidade, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Vale lembrar que, em hipótese alguma, ela deve ser copiada dentro do texto do candidato. A nova redação do Enem, a partir de 2009, contou com a competência 5, que é a proposta de intervenção que não desrespeite os direitos humanos. A questão dos direitos humanos dentro da redação, ela tem exclusivamente um caráter pacifista, independente da posição política. Ela vem para legitimar o argumento, em detrimento de uma opinião. Antes de iniciarmos a nossa análise das competências da redação, vamos falar um pouco sobre os casos de nota zero. O primeiro caso é o caso da insuficiência de texto, ou seja, textos com menos de 7 linhas serão considerados nota zero, não serão corrigidos. Fugir ao tema ou não atender o tipo dissertativo argumentativo também é um caso de nota zero. Apresentar propostas de intervenção que desrespeite os direitos humanos na competência 5 também é um caso de nota zero. E, por fim, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto também leva a nota zero. Vamos, então, iniciar a nossa análise das competências, começando pela competência 1, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 1 é a competência responsável por barrar muitas notas 1000, porque realmente é bastante difícil atender a todos os quesitos para conseguir os 200 pontos da competência relacionada à modalidade escrita. É importante estar atento, então, à diferença entre fala e escrita e registro formal e informal. Os períodos fragmentados também causam problemas para essa competência, assim como sinais de pontuação. Toda a atenção na competência 1, então, para concordância, para regência, tanto verbal quanto nominal. Também a escolha vocabular, que são as variações linguísticas, e também as escolhas de registro. A colocação de pronomes oblíquos, ênclise, próclise, mesóclise, e também as grafias das palavras, bem como a divisão silábica correta, translineação e também os sinais de pontuação, que podem atrapalhar, inclusive, a coesão textual.
uma simples reincidência em uma acentuação ou em algum sinal de pontuação já é o suficiente para barrar uma nota 1000. Então, toda atenção na escolha de registro de escrita para atender às exigências da competência 1 da redação do Enem. Vamos agora para a competência 2, que é a seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essa é uma competência que tem mais de um item para que nós prestemos atenção. Ela fala sobre o tema e também fala sobre a estrutura do texto argumentativo. Para isso, precisamos prestar muita atenção, compreender a proposta de redação, fazer uma leitura cuidadosa dessa proposta e ver qual é o tema que está sendo proposto. Fala-se também em aplicar os vários conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema. Então, o Enem quer que o candidato busque em todo o seu aprendizado situações, conhecimentos que possam ajudá-lo a escrever essa redação, a criar a sua tese. E para isso, também tem que saber utilizar o texto dissertativo argumentativo. Dessa forma, como já foi dito, é importante que o candidato leia muito bem a proposta de redação, que separe cada item para compreender o que está sendo pedido, que vá além dos textos motivadores, que vá além da coletânea, para que possa definir um ponto de vista em relação ao tema, utilizando informações de várias áreas do conhecimento. A terceira competência da redação do Enem é a seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 3 tem a ver com coerência textual. É importante entender que há dois tipos de coerência que devem aparecer no texto. Uma é a coerência interna, é a coerência produzida pela argumentação, ou seja, as ideias elas não devem se contradizer dentro do texto, elas devem ter uma progressão. Também há a coerência externa, que tem relação com a vida prática e não deve ser contraditória em relação às ideias discutidas na sociedade. Um exemplo de coerência externa se dá pelo fato, por exemplo, de um candidato dizer no seu texto que a mulher deve se submeter ao homem. Apesar disso não ferir os direitos humanos, é uma ideia retrógrada, passada, que não cabe mais na sociedade atual. Então, ela teria um problema de coerência externa. Nessa competência, é importante se prestar atenção à ordem lógica e ao planejamento textual, à introdução, à justificativa e à conclusão, ou seja, a tese, seus argumentos e a proposta de intervenção. Também é importante, então, que se preste atenção ao cuidado com o sentido das partes textuais, que é a coerência interna, que não haja contradições nos argumentos do candidato. Da mesma forma, cuidado com o sentido no mundo real, né? Que não hajam argumentos que não sejam plausíveis no mundo real. Por fim, é importante que o candidato tenha uma noção de texto-circuito, que é bastante valorizado na redação do Enem. Ou seja, um texto que desde a introdução já é pensado, já é planejado e que lá na sua conclusão, na sua proposta de intervenção, haja uma retomada daquilo que foi dito na introdução. A competência 4, ela tem muito a ver com a competência 3, porque se na competência 3 nós falamos das ideias que precisam ter coerência,
Na competência 4, nós falamos da prática, da coesão, que vai fazer a ligação entre essas ideias. Então, a descrição dessa competência é a seguinte: demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Como já foi dito, ao contrário da coerência, que estabelece as ideias antes delas se manifestarem no texto, a coesão é um trabalho prático. Então, são o conjunto de mecanismos linguísticos expostos no texto, que são responsáveis por cumprir duas funções: 1, evitar repetição, e 2, estabelecer nexo. A coesão textual, ela pode ser dividida em referencial ou sequencial. A coesão referencial, ela tem o objetivo de evitar as repetições, podendo ser por reiteração, que seria o uso de sinônimos, expressões nominais, hipônimos, hiperônimos, ou por substituição, que seria o uso de pronomes e numerais. A coesão sequencial, ela tem o objetivo de estabelecer um nexo entre as ideias, a partir do uso de elementos coesivos, como conjunções, frases de apoio ou ganchos semânticos. Portanto, é muito importante a utilização das conjunções adequadamente, sejam elas coordenativas ou subordinativas. O uso de sinônimos, antônimos, pronomes ou outras formas de substituição para evitar repetições também é muito importante na redação do Enem. O candidato também pode fazer mão do uso da elipse ou da omissão de termos facilmente identificáveis, evitando, assim, uma repetição desnecessária. E é importante também que se preste atenção à retomada das ideias em cada parágrafo, com o uso dos ganchos semânticos. Chegamos, então, à última competência, competência 5, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É importante deixar claro que a proposta de intervenção, ela não é a busca por uma solução para um problema, mas sim a discussão de maneiras de agir sobre esse problema, de enxergar caminhos para uma mudança plausível. Uma boa proposta de intervenção elaborada por um candidato deve atender a duas esferas. Uma esfera estrutural, que seria uma proposta de longo prazo que altere relações sociais e que poderia ser sugerida pelo Estado, e também uma intervenção conjuntural, que seria mais imediata e poderia ser sugerida pela sociedade. Há alguns pontos a serem levados em consideração em relação à competência 5. O primeiro deles é que o receptor da intervenção ele deve ser diferente do agente, ou seja, não se pode querer que as pessoas se conscientizem sem que haja uma ação do Estado ou da sociedade civil para que isso aconteça. A autoconscientização não é uma intervenção. Também, essa intervenção ela deve estar relacionada à argumentação já apresentada no texto. Então, não se pode trazer um argumento e essa intervenção não ter uma relação direta com esse argumento. Obviamente, ela também não deve ferir os direitos humanos, porque se isso acontecer, a redação será zerada. E é importante também que o candidato esteja atento à coerência externa, ou seja, não se pode fazer uma proposta que seria absurda ou impossível de ser executada de certa forma. Finalizamos aqui a nossa conversa sobre as competências da redação do Enem.